Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, tua família, em todo o tempo. O Senhor é com você. Esteja buscando o Senhor a habitar no seu interior, sendo dirigido por Ele, porque lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a sua palavra. Ele é Deus que sabe exatamente a direção que devemos seguir, porque Ele é a direção. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, verdade que liberta, que faz cair as escamas dos nossos olhos. Jesus é a palavra. Jesus agrada de tudo o que fazemos por Ele, sim, para a glória dEle. Ele desagrada quando deixamos de fazer o que é para Ele. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus a cada manhã. Expresse a Ele o seu sentimento de gratidão, de que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. E nessa segunda-feira linda, abençoada, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8 apenas, o que nos diz muito, onde a Bíblia nos diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Glórias ao Senhor por este versículo que Ele nos traz tão intenso. Jesus Cristo ontem foi, hoje é e será o mesmo para sempre. Qual atributo que você reconhece de Deus por meio deste verso? Constância. Exatamente sobre constância eu vou ministrar a sua vida hoje. O Senhor, Ele é constantemente o mesmo e sempre será o mesmo. O Senhor é Deus e sempre será Deus. O Senhor é o grande eu sou e sempre será o grande eu sou. Ele é quem Ele é o eu sou. E juntamente com quem Ele é, são todos os seus atributos imutáveis. Ele é aquele cujos atributos são imutáveis e diante do que Ele fala, Ele não muda. O Senhor, Ele fez a promessa às nossas vidas. Ele faz a promessa. E entre o seu fazer a promessa e o cumprir a promessa, existe um intervalo de tempo na vida de cada um, meu irmão. Existe um intervalo de tempo.
começou a vida humana aqui na terra, o Senhor já fez promessas. E por detrás dessa promessa existe a condição de obediência. E para se cumprir a promessa, essa condição está totalmente inserida nesse intervalo entre o Senhor fazer a promessa e o cumprir a promessa. E esse intervalo está totalmente ligado a 3 fatores que eu vou mencionar a você aqui. Está ligado ao comportamento de cada um de nós. O Senhor, Ele nos faz a promessa e até cumprir a promessa, Ele está avaliando o nosso comportamento. O Senhor, Ele está aferindo a nossa postura, o nosso modo de ser. Será que nós temos servido a Deus de verdade, sendo verdadeiros uns com os outros e com Deus? Ou não será que estamos vestindo uma capa de crente, quando na verdade o nosso interior está totalmente corrompido, carregado de más intenções, de maus pensamentos? E o Senhor visita o nosso interior. Ele esquadrinha pensamento e sonda coração. Esse intervalo entre a fazer a promessa e o realizar a promessa, o nosso comportamento está sendo aferido. E está ligado à obediência, à condição da obediência. Uma outra característica que está sendo aferida e avaliada por Deus, a nossa dureza de coração. Não será que temos um coração endurecido, um coração resistente à palavra do Senhor, até mesmo quando ela nos disciplina? Não será que temos um coração endurecido a mudanças? Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito, um coração quebrantado. É necessário reconhecermos dependência de Deus e termos um coração humilde, um coração que reconhece que Deus sabe de todas as coisas, que a direção para as nossas vidas é de Deus. Um coração que reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um coração que reconhece o agir de Deus na minha própria vida e o agir de Deus na vida do meu próximo. Um coração que não é egoísta. Um coração que não é egocêntrico ou que habita nesse coração somente a sua vontade, os seus interesses. O nosso coração está sendo aferido. Não será que temos sido endurecidos de coração? E o terceiro, as nossas características físicas, os nossos limites, as nossas capacidades e até mesmo as nossas necessidades. Porque às vezes, irmão, ainda não é necessário a você que tal promessa se cumpra. Ou às vezes fisicamente você não está preparado para receber. Portanto, tudo isso está sendo avaliado, aferido por Deus. Mas às vezes nós achamos que Deus é inconstante. Deus não é inconstante, não. A inconstância nunca foi um atributo de Deus. Pelo contrário, Ele é extremamente constante. Ele é fiel ao que Ele diz. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será o mesmo. A inconstância, ela é própria da nossa natureza. Nunca foi de Deus.
Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, ele interpôs com juramento, ele disse: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Esse certamente era um juramento em cima da promessa de multiplicar e de abençoar a Abraão. Portanto, quando ele fez a promessa a Abraão, ele interpôs com juramento cumprir a promessa, mostrando a imutabilidade do seu propósito. Hebreus 6, versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. O Senhor, ele nunca foi inconstante. Ele é constante naquilo que ele diz. Esse intervalo entre o fazer a promessa e o realizar a promessa está totalmente ligado à sua inconstância ou a sua constância. Irmão, irmã que me ouve, meu caro ouvinte, você tem sido constante na fé? Porque nesse intervalo, muitas das vezes, nós revelamos tão inconstantes na fé. Nós reclamamos sobre o tempo, nós mostramos insatisfação com o que temos, e às vezes até mesmo culpamos a Deus e fazemos até de vítimas. Coitadinho de mim, eu nunca alcanço, eu sou um coitado, nada dá certo para minha vida, tudo vai mal. Irmão, você serve a Deus de verdade? Seja constante na fé. Por mais que você enfrente situações difíceis, creia. Porque quem te fez a promessa é fiel a cumprir. Lembre-se que você está em um intervalo entre a promessa feita e o cumprir a promessa, o realizar a promessa. E nesse intervalo você está sendo aferido, você está sendo observado o seu comportamento, observado a sua postura, você está sendo observado nesse seu coração que às vezes se revela endurecido e não contrito, e sendo observado até mesmo as suas características físicas, limites, capacidades. Mas não deixe de servir a Deus, continue, persevere. Deus, ele opera somente na vida daquele que não vacila, daquele que crê sem vacilar. Olha só João capítulo 6, do versículo 66 a 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram a Jesus, abandonaram a ele porque eram inconstantes na fé. Horas serviam ao Senhor, horas Jesus já não servia mais, porque era contraditório aos seus interesses, porque não agradavam da espera, porque não sabiam esperar e já não andavam com ele. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Somente Jesus tens a palavra de vida eterna. E essa palavra, irmão, ela permanece para sempre. Ela não passa. Ela é constante. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e a mesma sempre será.
Por isso eu sempre te digo, o que era uma má postura ontem é hoje e sempre será, de acordo com a palavra de Deus. O que era pecado ontem é hoje e sempre será, de acordo com a palavra de Deus. O que foi um bom servo ontem é hoje e sempre será, andando pela palavra de Deus. Portanto, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo que dita regras e que agrada quando nós cumprimos. Jesus é o mesmo que desagrada da inconstância, que desagrada da murmúria e sempre vai desagradar. Jesus é o mesmo que agradou da fé, que agrada da fé e sempre irá agradar. Portanto, se você andou ontem na fé, foi constante na fé, é hoje que você sempre seja permanente na palavra, constante na fé, inabalável. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, aquele que pode todas as coisas. Jesus, nos faça constantes na fé, andando segundo a Tua vontade, andando segundo o Teu caminho, porque Tu és o caminho e único. Ah, Jesus, nos mantenha constantes nesse caminho, sem vacilar, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas por esse único caminho. Em o nome do Senhor Jesus, manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Ori cantarali barás, Orie manari cantarali barás. Enche a nossa casa com a Tua presença. Como é prazeroso, maravilhoso estar na Tua presença. Nossos momentos com o Senhor, nossos momentos ouvindo a palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dirige. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.